Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa segunda aula do tema Federalismo e o papel dos municípios no nosso curso maior de Introdução ao Direito Público Municipal. Nós, na aula passada, fizemos um conceito introdutório de federalismo com suas principais características e a ideia de pacto federativo. Nessa aula, pretendemos estabelecer com mais detalhes como se deu essa origem, como surge o federalismo lá nos Estados Unidos da América. É importante que a gente tenha essa referência histórica e saiba comparar os modelos, até para que a gente saiba julgar o nosso e saber compreender com detalhes a crítica atual que o nosso pacto federalista tem. Né? É muito comum que a gente ouça a ideia de revisão de pacto federativo. Para isso, a gente precisa entender da onde ele veio, como surge o primeiro modelo federalista e, a partir daí, como o nosso modelo se consagra. Vamos, então, compreender essa origem histórica lá, como ele surgiu. Bom, a situação política nos Estados Unidos, quando colônia da Inglaterra, era muito peculiar, porque a sua formação foi diversa. Né? Aquelas 13 primeiras colônias da América do Norte, que formaram os primeiros povoamentos dos povos europeus na América do Norte, têm como característica a ocupação da costa atlântida dos Estados Unidos. Né? Então, essas 13 primeiras colônias tiveram colonizações muito diversas, né, com etnias diferentes. Não havia nessas 13 colônias uma uniformidade cultural. Né? Muitas delas tinham forte influência escocesa, forte influência holandesa dos Países Baixos, já outras tinham outros modelos e outros tipos de colonização. E as diferenças não eram só étnicas, eram também econômicas. Um modelo adotado e a forma de trabalho de cada uma das colônias, das explorações naturais, a busca da pele, modelos de manufatura e também a exploração de grandes plantações, em especial do algodão, né, no modelo de comércio triangular mercantilista, não eram unânimes, cada uma utilizava um modelo. Era mais comum esse modelo escravista, esse modelo mais voltado às grandes plantações no sul, enquanto as colônias do norte tinham uma colonização mais urbana, voltada à mão de obra mais intensiva. Né? Quando observamos alguns filmes, até da cultura norte-americana, a gente consegue comparar essa diferença. Né? Filmes clássicos que tratam do sul e da Guerra da Secessão, de como se colocava o sul, O Vento Levou, né? Deixa claro, por exemplo, como era um sul agrário, um sul voltado às práticas escravagistas. Já o norte, mais urbanizado, alguns filmes que demonstram isso, né, deixam isso bastante claro, que um norte mais urbanizado, um norte mais com etnias diferentes e que, como vemos no futuro, né, o futuro da história norte-americana vai nos contar esse detalhe, combate mais efetivamente a escravidão. O que a gente pode compreender dessas diferenças étnicas e culturais é que os interesses de cada uma dessas colônias, inclusive econômicos, eram diversos. Né? E essas colônias tinham algo que as unia. Né? O que unia essas colônias todas? Bom, passávamos por um momento do fim do antigo regime, o surgimento de ideias iluministas na Europa. E os filhos mais abastados das famílias americanas, que traziam essas ideias iluministas para a América, pontuavam em especial textos de Rousseau, da importância da valorização do ser humano e do fim da exploração, mas vivenciavam, na prática, a exploração colonial produzida pela Inglaterra. Além disso, a Inglaterra impôs a obrigação de participar na Guerra dos 7 Anos contra a França, que foi travada também, em parte, no território americano. E as tropas da colônia combateram as tropas da França. Né? Isso gerou ainda mais desgaste, porque a colônia, que auxiliou a metrópole a combater o seu inimigo, não era valorizada economicamente. Além disso, houve críticas aos altos impostos. E a gente sabe que o órgão humano mais sensível é, de fato, o bolso, não é? Então, aqueles que foram combativos aos altos impostos fizeram alguns movimentos. A gente precisa destacar um movimento em especial, o Boston Tea Party. Esse movimento tão importante em que os americanos tomaram alguns navios e jogaram o chá produzido na Inglaterra no mar, né, vestidos de índio para simbolizar que eles eram americanos, jogando esse chá no mar, era um ato de revolta contra a capital, contra a Inglaterra. Eles, inclusive, optavam por não tomar o chá, que era um hábito muito comum na época, para mostrar sua inconformidade contra a colônia.
a inconformidade da colônia contra a metrópole. O que a gente percebe nisso? Que embora essas colônias fossem muito diferentes, elas tinham agora algo que as unia, o seu inimigo em comum. Não é? Então, as colônias começam um movimento importante de rechaçar os ingleses. Né? Esse movimento se dá, a princípio, de forma separada. Né? A gente vê em 4 de julho, essa data tão importante, que é a Declaração de Independência, né? Um pouco antes, em 12 de junho, a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, e depois a Convenção Constitucional de Filadélfia, que vai dar origem à Constituição norte-americana. O que a gente percebe? Que essas colônias começam a se consagrar independentes, mas elas gostariam de manter a sua independência. Mas aí começa um debate bastante importante de o que acontecerá com essas colônias. Né? Elas se desfacelarão em micropaíses, em pequenas nações, ou elas se tornarão uma única nação maior, mas muito diferente. E até que ponto havia o interesse de um Estado do Sul, completamente diverso, se unir com o Estado do Norte em um país. Mas havia a necessidade deles se unirem para combater um inimigo comum à Inglaterra. Esses debates de o quanto cada colônia deve ceder a sua independência em prol de um bem maior foram muito intensos, frequentes e travados por pessoas muito importantes nos Estados Unidos da época. Né? Esses são os chamados Fathers, né? Os pais do federalismo. Eu destaco aqui 3 nomes muito importantes: James Madison Jr., o Alexander Hamilton e o John Jay. Esses 3 homens foram responsáveis, entre outros homens também, pela redação da Constituição norte-americana e pelos debates da ideia do federalismo. Uma primeira noção era a ideia de criar uma confederação de estados independentes. Cada colônia seria um estado unido em uma confederação maior. Mas isso daria à confederação um poder menor de convocar exércitos, de trazer pessoas e de combater mais efetivamente o Império Inglês. Por fim, eles estabeleceram um modelo intermediário, um modelo que garantiria independência política e autonomia a cada uma das colônias, mas que obrigaria todas essas colônias a se unir em uma federação maior. Então, essas ideias dos 3 pais federalistas, tão importantes para a história, hoje estão grafadas e vocês conseguem facilmente, aqui nas nossas referências bibliográficas, o acesso à famosa obra Os Federalistas, na qual todos esses ensaios, em especial desses 3, são colocados, né, sobre as competências, o que deve fazer cada colônia que se tornará Estado, né, que se tornará agora um Estado, e qual o papel dessa federação, dessa união. É lógico, a preocupação deles aqui foi justamente preservar a maior parte das competências, das atribuições com as colônias. Né? E isso é um ponto muito importante, porque as colônias mantiveram a sua independência. Por isso a gente vai falar aqui de 2 modelos de federalismo. Esse primeiro modelo de federalismo, que é o primeiro a ser adotado, esse modelo americano, que é justamente esse que vem de baixo para cima, das bordas para o centro, ou centrípeto. O que isso significa? Que essas colônias que se uniram, ciosas, preocupadas com a sua independência, se uniram de baixo para construir algo maior em cima, que é a federação, que essa ideia, né, da borda constituir um centro de poder, elas se preocuparam muito em manter a sua competência original. E isso é algo muito claro quando a gente observa, até hoje, o modelo federalista norte-americano. Por exemplo, a competência para ditar leis penais pertence aos estados. Cada estado tem sua legislação penal. Então, algo é crime em um estado e no estado vizinho não é crime. Né? A gente sabe, por exemplo, que em alguns estados norte-americanos o uso recreativo da maconha é permitido, não é crime. No estado vizinho é um crime punido severamente. Essas distorções, que na verdade não são distorções, são características do modelo norte-americano, são decorrentes dessa independência que cada estado que compõe a federação resolveu manter. Então, essa é a primeira característica do modelo federalista norte-americano. Essa característica de ser formado de baixo para cima, a união dos estados em uma federação, ou das bordas para o centro. Outros modelos federalistas, constituídos posteriormente, como é o caso do modelo brasileiro, são feitos de cima para baixo, do centro para a borda. É um poder já centralizado que se distribui ou se divide.
Quando ocorre esse outro tipo de federalismo, de cima para baixo, dos centros para a borda ou centrífugo, é natural, e é isso que a gente vê também no modelo brasileiro, que haja ainda uma centralização de poder no ente central, né, na União, portanto. Então, diferente do modelo norte-americano, o nosso modelo acaba atribuindo aos entes federados, estados e depois os municípios, menor poder, menos atribuição, menos competência e, portanto, menos autonomia. Como a gente vê, há graus de centralização dentro do federalismo. E eles estão estritamente relacionados com a sua origem histórica. E essa origem histórica norte-americana nos ensina justamente isso. Nas próximas aulas a gente vai começar a debater o modelo brasileiro em mais detalhes. Espero que você tenha gostado desse nosso debate. Não deixe de deixar aqui a sua dúvida, a sua participação. Muito obrigado.